da essência, da instituição e dos fins da Santa Missa. Este estudo e leitura do Catecismo da Igreja Católica trata a respeito da Santa Missa, do santo sacrifício da missa. Eu me chamo Lucas Navar, sou um católico leigo e estou aqui dedicado a, junto contigo, aprender mais a respeito da Igreja Católica e a sã doutrina através do Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. Que Deus nos abençoe neste estudo e leitura. Do santo sacrifício da missa, da essência, da instituição e dos fins do santo sacrifício da missa. A Eucaristia deve ser considerada somente como sacramento? A Eucaristia, além de ser sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei que Jesus Cristo deixou à sua Igreja, para ser oferecido a Deus pelas mãos de seus sacerdotes. Em que consiste, em geral, o sacrifício? O sacrifício, em geral, consiste em oferecer uma coisa sensível a Deus e destruí-la de algum modo para reconhecer o supremo domínio dele sobre nós e sobre todas as coisas. Como se chama esse sacrifício da nova lei? Esse sacrifício da nova lei se chama Santa Missa, ou seja, a missa é o sacrifício. Que é, portanto, a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecidos sobre os nossos altares, sob as espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Reitera, então, o que foi falado no vídeo anterior a respeito de a Eucaristia ser, de fato, o corpo e o sangue de Cristo. Não uma mera representação, mas, de fato, o corpo e sangue de Cristo. O sacrifício da missa é o mesmo da cruz? O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo da cruz, na medida em que o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu na cruz é aquele que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os nossos altares. Mas, quanto ao modo com que é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, ainda que guarde com este a mais íntima e especial relação. Que diferença e relação há, portanto, entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz? Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, há esta diferença e relação. Quanto à diferença, na cruz, Jesus Cristo se ofereceu, derramando o seu sangue e propiciando por nós, ao passo que, sobre os nossos altares, se sacrifica sem derramamento de sangue e aplica a nós os frutos da sua paixão e morte. Que outra relação tem o sacrifício da missa com o sacrifício da cruz? Uma outra relação do sacrifício da missa com o da cruz é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque, em virtude das palavras da consagração, só o corpo do nosso Salvador se torna presente sob as espécies do pão, e só o seu sangue sob as espécies do vinho. Embora por concomitância natural e pela união hipostática esteja presente sob cada uma das espécies Jesus Cristo vivo e verdadeiro. Então, o sacrifício da missa tem relação com o sacrifício da cruz, porque representa de modo sensível o derramamento de sangue que aconteceu de fato na cruz, enquanto na missa não há esse derramamento de sangue, ainda que a Eucaristia seja de fato o corpo e o sangue de Cristo. É de fato, não uma mera representação. De modo que o sacrifício da missa é o sacrifício, é sim um sacrifício, é o sacrifício de Cristo, mesmo que não seja o sacrifício da cruz. Porque, de fato, na missa,
Cristo não está sacrificando-se, em sentido de que há o derramamento de sangue, o corpo é transpassado e assim por diante. Isso não está acontecendo na missa, representativamente, mas substancialmente o é. Seu efeito, tudo. Porque ali, de fato, é o corpo e o sangue de Cristo. Não é talvez o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, enquanto por ele o Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os méritos necessários para nos salvar e assim consumiu de sua parte a nossa redenção. Estes méritos, porém, ele aplica a nós pelos meios instituídos na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. Então veja, ainda que o sacrifício da cruz seja o único sacrifício da nova lei, Cristo, através da igreja, aplica a nós, através da missa, este sacrifício, os efeitos desse sacrifício. Para os quais fins, portanto, se oferece o sacrifício da Santa Missa? O sacrifício da Santa Missa se oferece a Deus para 4 fins. Primeiro, para honrá-lo como se convém, e por isso se chama latrêutico. Segundo, para dar-lhe graças pelos seus benefícios, e por isso se chama eucarístico. Terceiro, para aplacá-lo, para dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados e para sufragar as almas do purgatório, e por isso se chama propiciatório. Quarto, para obter todas as graças que nos são necessárias, e por isso se chama impetratório. Então veja, a missa é um sacrifício latrêutico, porque aqui honra-se a Deus como convém. É chamado também eucarístico, porque damos então graças a Deus por seus benefícios. É chamado propiciatório, porque aplaca a justiça divina, aqui atende à justiça divina. Damos satisfação por nossos pecados e buscamos o sufrágio para as almas que estão no purgatório, da igreja que padece. E impetratório, porque na missa buscamos todas as graças que nos são necessárias. Quem é que oferece a Deus o sacrifício da Santa Missa? O primeiro e principal oferente do sacrifício da Santa Missa é Jesus Cristo. É Cristo que sacrifica-se a si mesmo. E o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece o mesmo sacrifício ao Eterno Pai. Quem instituiu o sacrifício da Santa Missa? O sacrifício da Santa Missa foi instituído pelo próprio Jesus Cristo quando instituiu o sacramento da Eucaristia. E ele disse que o sacrifício fosse feito em memória da sua paixão. A quem se oferece a Santa Missa? A Santa Missa se oferece a Deus somente. Então, Deus é o alvo da missa, né? É aquele a quem buscamos na missa. Se a Santa Missa se oferece a Deus somente, por que se celebram tantas missas em honra da Santíssima Virgem e dos santos? A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos é sempre um sacrifício oferecido a Deus somente. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos, para agradecer a Deus pelos dons que lhes concedeu e para dele, de Deus, obter, pela intercessão dos santos, mais abundantemente as graças de que necessitamos. Então veja, toda a missa é feita para Deus somente. Podemos buscar honrar um santo, ou a Virgem Santíssima, ou São José, mas para buscar de Deus a graça que desejamos, que buscamos, que é Cristo, ainda que busquemos a intercessão de um santo
para alcançarmos essa graça. Não que este santo vá conquistá-la para nós, porque é graça imerecida dada por Jesus Cristo de fato. Quem participa dos frutos da missa? Toda a igreja participa dos frutos da missa, mas, particularmente, primeiro, o sacerdote e aqueles que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Segundo, aqueles por quem se aplica a missa, que podem ser tanto vivos como defuntos. Segundo, do modo de assistir à Santa Missa. Que coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa, são necessárias duas coisas. Primeiro, a modéstia da pessoa. Segundo, a devoção do coração. Em que consiste a modéstia da pessoa? A modéstia da pessoa consiste, de um modo especial, em ir modestamente vestido, em guardar silêncio e recolhimento, e em estar, quando possível, de joelhos, exceto o tempo dos dois evangelhos, que se ouvem estando de pé. Veja, há uma nota de rodapé e eu quero voltar para comentar a respeito disso. Na nota de rodapé diz: na liturgia antiga, hoje a forma extraordinária do rito romano, lia-se o prólogo do Evangelho de São João. João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Ao final da missa, é por isso que aqui se diz dois evangelhos. E aqui eu quero pontuar a respeito da modéstia da pessoa. Não é raro hoje em dia vermos uma falta de reverência na missa. É claro que, primeiramente, devemos reverenciar a Deus em nossos corações. E, por consequência, externamente também o reverenciaremos. Mas fato é que hoje as pessoas têm tão pouca reverência, tão pouco sentido do que é a missa, de que a missa é o sacrifício de Cristo, é Cristo sacrificando-se, que as pessoas vão de bermuda para a igreja, vão de chinelo para a igreja. Homens, aqui eu me refiro a homens, vão de bermuda, vão de camiseta regata, vão de camiseta rasgada, vão ouvindo o celular e deixam o celular ligado durante a missa. Mulheres que vão de mini saia, roupas extremamente apertadas, decotadas, de cropped, mostrando a barriga, mostrando as costas. Que imagine, se for receber a comunhão, quando o padre for dar a Eucaristia, vai ver todo o seio de muitas mulheres. Então, veja como as pessoas perderam a total reverência, né? E aí vai falar: ah, mas Deus conhece meu coração. Poxa, de fato, Deus conhece teu coração. E se teu coração de fato estivesse no caminho correto, externamente transpareceria isto. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção do coração? O melhor modo de praticar a devoção do coração ao escutar a Santa Missa é o seguinte: unir desde o princípio a própria intenção àquele do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins pelos quais foi instituído. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada oração e ação do sacrifício. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de coração os pecados que lhes deram causa. Quarto, fazer a comunhão sacramental ou ao menos a espiritual ao tempo em que comunga o sacerdote. Então veja, mesmo que a pessoa não possa participar da comunhão sacramental, a pessoa não possa receber a Eucaristia, que busque ao menos a comunhão espiritual, que busque no momento da comunhão, é que já vai ser descrito, antes que eu comente, veja, a comunhão espiritual é um grande desejo de unir-se sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o meu coração unir-me a vós agora e para toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Então veja, ainda que não participe da Eucaristia, receber a Eucaristia, a hóstia consagrada, que busque em coração e em mente unir-se a Deus, reconhecer a nossa total impotência
Rezar o rosário ou outras orações durante a missa impede ouvi-la com fruto? Rezar as orações não impede ouvir com fruto a missa, contanto que se procure, quando possível, seguir a ação do santo sacrifício. É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa? É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. Antes, o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rogar a Deus pelos vivos e também pelos mortos. Fim da missa, ou seja, fim da missa. O que se deve fazer? Fim da missa, deve-se agradecer a Deus pela graça de nos ter concedido assistir a tão grande sacrifício, a pedir perdão pelas faltas que cometemos enquanto o assistíamos. Somos humanos, somos fracos, somos pecadores. Devemos reconhecer nossas fraquezas, nossa impotência, a necessidade que temos de Deus para agir buscando a Deus. Não somos capazes de, por nós mesmos, buscarmos Deus. É graças à ação do Divino Espírito Santo, que, claro, depende do nosso sim, que buscamos a Deus. Então, é necessário que reconheçamos o que é a missa. A missa não é uma reunião. A missa não é um momento em que simplesmente vamos encontrar um vizinho. A missa não é simplesmente um lugar onde vamos buscar uma sensação, uma emoção, um frio na barriga, onde vamos cantar, levantar os braços, erguer as mãos e dar glórias a Deus. Não, a missa não é isso. A missa é de fato o sacrifício de Cristo acontecendo. A missa é como, isso eu acho que foi Dom Henrique Soares, antes de sua morte, em um dos vídeos que ele gravava. Eu acho que eu devo ter ouvido isso dele, ou de Fulton Sheen, o admirável Fulton Sheen, não me recordo. Ou se foi de Padre Paulo Ricardo, não me lembro. Isto é profundo. Peço desculpas por ter batido no microfone, mas isto é profundo. A missa, a missa é um momento em que saímos da realidade presente. É um momento em que, como se cronologicamente fôssemos transportados ao sacrifício de Cristo, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Na missa, ao entrar na igreja, deixamos todas as preocupações do mundo de fora. Por isso não é plausível se preocupar se seu telefone toca durante a missa. Não é plausível se preocupar. Estava eu um dia com minha esposa na missa e nossa filha estava na casa da avó, minha mãe. E o telefone tocou, minha esposa se preocupou em buscar atender o telefone para saber o que estava acontecendo. Eu falei, não importa o que está acontecendo. Mesmo que tivesse acontecendo uma tragédia, não importaria o que estivesse acontecendo. Não importaria. Estou falando com desamor por minha filha? Não, não é isso. Mas eu estou na missa. Eu estou na missa. Eu estou diante. Claro que Deus está sempre presente. Nós estamos sempre diante de Deus. Mas mais ainda dentro da igreja, mas mais ainda na missa. Como posso eu, então, virar as costas para o sacrifício de Cristo e me ocupar com coisas do mundo? Não. Se a missa está acontecendo e lá você está, nada fora da igreja importará. Nada. Então, se você leva teu telefone para a missa, deixe no silencioso. Se tocar, ignore, independentemente de quem ligar.
Nada importa nesta vida, além de Deus. Então, precisamos entender o que é a missa. A missa é o sacrifício de Cristo. E nada é mais importante do que isso. Absolutamente nada. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, peço que se inscreva. Me ajude nessa caminhada. Vamos juntos aprender, conhecer sobre a igreja a que fazemos parte. Que Deus nos abençoe. Façamos o ato de fé que eu não fiz no início deste vídeo. Meu Deus, eu creio em tudo que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina. Porque não podeis enganar-vos e nem enganar-nos. E expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.